Bom dia, amada igreja. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, para iniciarmos o nosso culto. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Vamos ler alternadamente. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Hebreus, capítulo 10, 19 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, estamos aqui reunidos como igreja de Deus, povo de Deus, aquele grupo que pode, sem medo, se aproximar do Santo dos Santos, ou seja, se colocar na presença de Deus, se aproximar de Deus em oração, em louvor, em gratidão, porque quando estamos diante desse Deus, não estamos diante dele com a nossa própria pecaminosidade, não. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, somos puros, porque o sangue de Cristo derramado na cruz por nós nos purifica, nos faz puros. Então agora conseguimos nos colocar diante de Deus, nos apresentarmos diante de Deus santo, sem sermos punidos por este Deus santo. Pelo contrário, somos recebidos por Ele com misericórdia, graça e amor, porque Jesus, o sangue de Cristo, nos prepara, nos torna puros para nos apresentarmos diante de Deus. Isso é maravilhoso. E com isso em mente, vamos cantar a doxologia, que é o hino número 6. Aqueles que puderem se colocar de pé para este momento, por favor. Em seguida, eu vou pedir para o presbítero André que faça uma oração a nós, pública. Se puder, o microfone. Supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai e a Deus Espírito glória dá. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, uma manhã que o Senhor fez, o Senhor nos deu de presente, nos deu a vida, Senhor. Nós te louvamos por mais que esteja um friozinho gostoso, muitos não poderão vir na tua casa por causa disso. Mas, Senhor, esteja abençoando todos, aqueles que adentraram aqui no pavilhão, lá no templo, nas congregações, e aqueles por alguma impossibilidade estão em casa. Abençoe o teu povo, Pai. O teu povo está aqui para adorar o teu nome, para cultuar o Senhor. Nós entregamos esse culto no teu altar e agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, está fazendo e com certeza fará para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Podeis se assentar, irmãos. Convido o grupo de louvor que nos conduzirá a cânticos de louvor ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. O primeiro cântico que nós vamos cantar é Louvemos ao Senhor, mesmo assentados.
nosso próximo cântico, e para ele eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé, é Deus está aqui. E esse cântico ele tem uma repetição, nós cantamos ele 4 vezes. E na primeira cântico, Deus está aqui. No segundo, Deus está em mim. No terceiro, Deus está em ti. E por último, Deus está em nós. O próximo cântico que nós vamos cantar é Quando Estou com o Povo de Deus. Gostaria de convidar a irmã Alcilena, que ela irá fazer a premiação, irá entregar os certificados. A igreja pode sentar? Bom dia a todos. Eu gostaria de chamar o Humberto aqui à frente. O Humberto, ele memorizou o catecismo dos pequeninos, né? Mas ele memorizou de uma maneira assim tão interessante.
A família ajudou muito, como todos os outros, né? Mas ele foi assim, diferente, pela situação que a gente está vivendo hoje. O certificado diz assim: Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, quem salva é só Jesus, certificado. Conferimos este certificado ao menor Humberto Andrade Hélia Lobac de Paula, que no ano de 2020 respondeu a todas as perguntas do Catecismo, Teologia dos Pequeninos, orientado por sua família, que está aqui na frente, a mamãe, as tias e a vovó também. Não sei se ela está aqui, né? Mas a vovó está aqui. Vem cá, vovó, o vovô, né? Que ajudaram também na memorização. Pode vir aqui. O vovô também, a família. A família toda que ajudou, né? A Humberto a memorizar. O pai também pode vir aqui, o papai, lógico, né? O papai aqui, orientado por sua família, as respostas foram conferidas pela professora Alcilena da Costa Silva. O que eu achei bacana foi agora, online. Online, entendeu? Negócio chique, né? A vovó aqui passou ele ali no telefone e eu ouvindo, perguntando, e ele respondia tudo online, que é uma situação que a gente, infelizmente, né, a gente está vivendo hoje, em 22/7/2020, Alto Jequitibá, né, a data de hoje, 2020, tá? Que Deus abençoe você, Humberto, tá? Eu posso dar um abraço, assim, meio, né? A gente tem que estar 2 metros de distância, mas hoje a gente fica juntinho, né? Deus abençoará. Deus abençoe o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, as titias aí, né? Que deram aquela força. E ele agora já está também começando a memorizar a doutrina cristã, que são 150 questões. Não é assim? Então, que Deus abençoe. Vou pedir para o seminarista fazer uma oração, abençoando Humberto, né? Está aqui, tá? O certificadozinho. E é uma lembrança aqui para você. A lembrança aqui, que a tia Alcilena no inverno fica com as mãos congeladas, aí não consegue. Então, que Deus abençoe, tá? Parabéns. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui comemorando esse certificado para o Humberto, de que ele decorou todo o catecismo dos pequeninos. Ó Deus, que preciosidade é isso, que o Senhor possa levantar cada vez mais famílias que estejam estimuladas a ensinar os seus filhos, seus netos, seus amados, a decorarem as doutrinas do Senhor, porque sabemos que fica gravada na mente e coração. E essa é a idade certa para decorar. Os pequeninos são aqueles que conseguem decorar com muita facilidade. E quando eles estiverem mais velhos, isso jamais sairá do seu coração. E assim que oramos, ó Deus, oramos para que isso que ele aprendeu encontre lugar em seu coração durante toda a sua vida. Que a sua família, sua mãe, seu pai, seus avós possam vê-lo trilhar os caminhos da fé, os caminhos que conduzem à salvação. É isso que nós te pedimos, e que isso ocorra com tantos aqui, Pai. Que esse certificado, essa presença aqui na frente, tão bonita, possa estimular muitos outros a fazerem o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Podem sentar, irmãos. Vamos dar, irmãos, prosseguimento ao nosso culto, agora agradecendo e orando pelos aniversariantes que farão aniversário durante esta semana. Aqueles que estiverem aqui presentes na lista que eu irei ler, por favor, coloquem-se de pé, não se sintam constrangidos. E se por acaso alguém faz aniversário durante essa semana, que talvez não tenha tido o nome lido, coloque-se de pé também, que nós estaremos orando por você. Os aniversariantes que farão
aniversário essa semana: Atos Gripe de Oliveira, Otávio Domiciano Sindra, Leandro Kerr Heder, Oslinda César Gonçalves, Aguinaldo Loubach, Idanete Cateringer de Assunção, Ricardo Heller de Andrade, Dilceia Knupp, Penha de Fátima Fonseca Werner, Deici Alves de Sá, Uriel Tavares Mendonça. Meus irmãos, eu gostaria de pedir que, enquanto o nosso grupo de louvor ele canta uma canção, aqueles que estiverem preparados, que vieram preparados para contribuir com dízimos e ofertas, que o façam. Ao final deste cântico, eu gostaria de pedir para o diácono Virgílio, se encontra? O diácono, não? Mas para que venha à frente para orar por nós, para ser mais fácil aqui na frente. E aqueles que vieram preparados para dizimar e ofertar, por favor, durante esse cântico, que o façam. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, ó Deus. Exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que é digno de todo louvor e de toda glória. Ó Pai, diante da Tua presença,
Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque sabemos que somos falhos, que somos pecadores, meu Pai. E dependemos, ó Pai, do teu perdão, da tua misericórdia. Senhor Jesus, que teu Espírito Santo possa estar tocando nossos corações, ó Deus. E que possamos, ó Pai, dar um bom testemunho, ó Deus. Que o mundo lá fora possa ver em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, ó Pai, que adoram em verdade e em espírito. Senhor Jesus, nesse momento eu quero consagrar a Ti os dízimos e as ofertas, ó Pai. Que esses recursos, ó Deus, sejam usados na manutenção da Tua casa e para a expansão da Tua obra, ó Deus. E que cada irmão, ó Deus, que entendeu a responsabilidade de trazer aqui, ó Pai, seus dízimos e ofertas, que recebam da parte do Senhor bênçãos especiais, ó Pai. Quero também, ó Deus, lembrar dos aniversariantes, ó Pai. Continue derramando sobre a vida de cada um bênçãos especiais, ó Pai. Ser conservo, ó Pai, que vai pregar a Tua palavra, que ela fale profundamente em nossos corações. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, é um prazer estar aqui novamente com vocês para trazer a palavra do Senhor. E a palavra de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos de 10 a 17. 1 Coríntios 1, versículos 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Irmãos, a Bíblia é muito clara, Jesus falou isso, que um reino dividido não há de subsistir. Jesus foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo maioral dos demônios, Beelzebu. Então Cristo fala, olha, é impossível, isso não faz o menor sentido. Como que eu expulso demônios pelo maioral dos demônios? Por acaso o reino de Satanás está dividido? Se o reino de Satanás estiver dividido, ele não vai subsistir. Da mesma maneira como o reino de Satanás dividido não subsiste, a igreja do Senhor dividida também não subsiste. E aqui, em Corinto, qual é o principal problema aqui da carta de Corinto? É a divisão da igreja. O capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo vai tratar enfaticamente da divisão que aquela igreja estava enfrentando. E lá no capítulo 13 de 1 Corinto, ele vai narrar um grande motivo, o que está faltando naquela igreja para que ela esteja dividida.
Se os irmãos não saibam, o capítulo 13 de 1 Coríntios é um tratado de amor. Paulo fala um tratado de amor. O amor não ensoberbece, tudo aquilo que os irmãos sabem, que tem até em músicas seculares, de tão bonito que é, tem músicas seculares que usam essa passagem. Nessa igreja de 1 Corinto, era a igreja mais carnal de todas. É a igreja que tem mais problemas de pecado de todas do Novo Testamento aqui que Paulo trata. Mas, para Paulo, o principal problema daquela igreja era a desunião. O que trazia todos os outros problemas, o que trazia todos aqueles problemas de carnalidade, era a desunião daquela igreja. E por que aquela igreja estava desunida? Porque tinha um problema de doutrina. Todo o resultado é um problema doutrinário. Se vocês forem ver, todas as cartas de Paulo, de Pedro, todas elas são escritas para tratar problemas. Então, toda a doutrina que a gente conhece ali no Novo Testamento, elas surgem com tratados doutrinários para resolver problemas. Olha, vocês estão desunidos, o problema de vocês da desunião é tal. E nesse caso aqui de 1 Corinto, eles eram desunidos e o problema era porque eles haviam perdido o foco em Cristo. O foco deles saiu de Jesus e começou a colocar nos homens. A igreja passou a, não diria adorar, mas passou a uma certa idolatria, um valor exagerado a pessoas. Por isso que Paulo fala que, por acaso Paulo morreu na cruz? É Paulo, é Apolo, é Cefas. De quem que vocês são? Vocês são de homens ou vocês são de Cristo? E ele diz o seguinte no versículo 17. Ele pregou o evangelho não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Sabedoria de palavra. Para os irmãos entenderem melhor isso, a igreja de Corinto era a segunda cidade da Grécia, já era Roma, né? A segunda cidade romana que mais gostava de filosofia. A primeira é Atenas, a grande cidade de filosofia, e depois Corinto. E aquela cultura, eles adoravam homens, eles começavam a falar, nossa, aquele filósofo é muito bom, ele fala muito bem, ele articula muito bem as palavras, ele tem uma capacidade intelectual muito grande, ele é o cara, ele é muito bom. E então começavam a seguir aqueles homens. E isso estava entrando para dentro da igreja. A igreja começou a fazer igual ao mundo, começou a ser influenciada pelo mundo. E aquela cultura secular que colocava muito valor e muito peso nessa sabedoria aparente de palavras, gente que fala muito bem, gente que tem uma boa oratória, começaram a fazer isso também dentro aqui da igreja de Corinto. E eles falavam que Paulo não pregava muito bem, não. É o que eles acham. Eles acham que Paulo tinha pouca oratória, Paulo fala fraco. Falavam que Paulo, nas cartas, era muito duro. Nas cartas ele falava muito bem, mas pessoalmente ele era fraco. E Paulo está dizendo, olha, eu não falei com vocês com toda aquela capacidade, toda a oratória, para que a fé de vocês não estivesse baseada em homem ou sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus. Porque se vocês foram convencidos pelas minhas palavras, o simples evangelho de Cristo, é porque quem atuou no coração de vocês e na mente de vocês para convencer vocês da salvação, não fui eu, não foi homem, mas foi o Espírito Santo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que estava acontecendo na igreja, essa divisão, porque eles perderam o foco de Cristo e começaram a colocar o foco em homens. Isso começou a gerar divisão. E uma igreja dividida, ela não subsiste. Uma igreja dividida, ela deixa de dar testemunho, deixa de dar bons testemunhos, porque há briga entre a igreja. Ela deixa de pregar o evangelho, ela deixa de ser bem vista na sociedade. Uma igreja dividida, assim como o reino de Satanás, não subsiste. Aqui, esse é o centro desse texto. Se vocês querem decorar alguma coisa desse sermão, decorem essa frase. A igreja de Deus precisa ser perfeitamente unida
em Cristo. Vou repetir. A igreja de Deus precisa ser perfeitamente unida em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele começa ele inicia a sua carta, o versículo 10, como nós lemos, fazendo uma exortação à união da igreja. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo ainda é muito pastoral. Ele é altamente pastoral, porque ele chama aquela igreja de irmãos. Uma igreja extremamente pecaminosa, onde tinha filhos tendo relações ilícitas com suas madrastas. O pai faleceu e o filho tendo relações com sua madrasta. Coisas que nem no mundo secular, nem no mundão, estava sendo visto. E Corinto era extremamente promíscua, uma cidade muito promíscua. E na carta fala, olha, eu sei que há entre vós pecado, e pecado tal que nem no mundo eu vejo. E ele ainda chama eles de irmãos. Isso para nos ensinar uma coisa, que ser filho do Senhor, ser crente em Cristo Jesus, não necessariamente a gente avalia primeiro as obras. As obras são um grande indício, sim. É claro, o Filho de Deus vai produzir boas obras, mas você analisa a fé, o que ele crê. Pode ser que ele esteja crendo certo, mas não esteja vivendo certo. Você tem que corrigir com amor. Em amor, você corrige aquele irmão. Você disciplina aquele irmão em amor. E Paulo é pastoral. Olha, irmãos, olha, meus irmãos, rogo-vos, irmãos, para que sejam unidos. Unidos. E é unido em Jesus. A união é em volta do nome de Jesus. E quando ele diz aqui, para que faleis todos a mesma coisa, ele não está dizendo, olha, ele não está dizendo que todo mundo deve pensar igualzinho. Não é essa a mensagem que Paulo está dando. Porque é impossível, na verdade, todo mundo pensar exatamente igual. Inclusive, Paulo vai dizer no capítulo 12 que Jesus é o cabeça do corpo e o corpo é diferente. O corpo é diferente, tem vários dons. Tem pessoas que são boas nisso, outras são boas naquilo. Então, ele não está dizendo que vocês devem ser todos iguais, que nós devemos ser todos iguais, porque isso é impossível. Mas ele está dizendo que na diversidade deve haver união. Na diversidade, em pensamentos diferentes, em opiniões diferentes, deve haver união. E como que se consegue união sendo diferente? Vai se unir em torno de Paulo? Vai se unir em torno de Apolo? Em Cefas? Não. Se estivermos unidos em Cristo, somente isso. Aqui também não está dizendo que para ter essa união, a gente deve aceitar qualquer coisa na igreja. Está dizendo, olha, para ter união, então seja uma igreja negligente, seja uma igreja aberta para qualquer tipo de coisa, para que todo mundo se sinta bem e todo mundo confortável e fiquem unidos aqui. Não é isso que está dizendo. Não é essa união sincrética. É uma união focada em Jesus. Então, meus irmãos, por que aquela igreja estava tendo esse problema de desunião? E a resposta, eu já dei para vocês, aquela igreja ela estava faltando amor. Aquela igreja estava sendo uma igreja que estava focando a sua atenção em ídolos humanos, estavam colocando a sua atenção em personalidades humanas e estava tirando o foco de Cristo, a centralidade de Cristo na igreja. Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4, Paulo trata de um problema na igreja de Filipenses muito parecido. Olha só o que ele fala, Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então, por que Filipenses estava tendo um problema de união? Falta de amor e misericórdia. E aqui em Filipenses, Paulo ele é mais claro, né? Ele fala, olha, se há algum afeto de amor, algum interesse de amor entre os irmãos, misericórdia, olha, não fiquem buscando coisinha pequena para dividir vocês. Não, é o principal, é o grande, é Cristo que vai unir vocês. E se vocês são de Cristo, vocês terão amor, vocês saberão relevar, vocês serão relevantes nessas coisas pequenas para trazer tanta desunião em vocês. E como eu falei, o capítulo 13 de 1 Coríntios é um tratado inteiro sobre amor, é o tratado mais bonito sobre amor que existe no mundo. No mundo. Não tem um tratado mais bonito do que o capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, qual o problema da desunião de 1 Coríntios? É o mesmo problema da desunião de Filipenses. Faltava amor. E eles não estavam amando porque eles estavam sendo egoístas. Eles pensavam naquilo que era propriamente de cada um. Eles pensavam em si. Eles não consideravam o próximo superiores a si mesmos. Eles não estavam dispostos a baixar o tom, a baixar a crista, a se humilhar em amor ao próximo. Esse era o problema da igreja de Corinto. E para sanar esse problema que foi apresentado, o apóstolo Paulo ele traz duas exortações à igreja. Ele exorta a igreja de Corinto em 2 pontos para sanar esse problema da desunião. E a primeira exortação à igreja é contra este culto à personalidade. Dos versículos 12 a 16, eu não lerei eles novamente, eu vou ler o 13. Diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? E aí Paulo agradece. Paulo ele fala, graças a Deus que eu não batizei tantos, graças a Deus que eu batizei poucos. E a gente pode achar até estranho, né? Como é que pode um pastor, um apóstolo, agradecer por ter batizado pouca gente? É estranho quando você olha como é que pode. Mas é porque Paulo está dizendo aqui o seguinte, aquelas pessoas da igreja de Corinto, eles estavam pervertendo o sentido do batismo. Eles não entenderam, eles não estavam vendo o batismo como uma forma de profissão pública de fé e de que você estava sendo inserido na família de Deus. Não importa quem batizava você, não importa quem me batizou. Quem batizou você, não tem problema. Pode ser que aquela pessoa que batizou você, às vezes era até um falso pastor. E aí? Invalidou o seu batismo? Às vezes a pessoa que batizou você caiu em adultério. Às vezes a pessoa que batizou você, quando você foi ver, abandonou a fé. Tem pastores que abandonam a fé, chegam depois de 20 anos de ministério e falam, olha, eu não creio mais nisso, e abandona. E aí, o batismo de você não valeu a pena? Não foi verdadeiro? Se você estivesse sendo batizado em nome daquele pastor, aí realmente não valeu nada, em momento nenhum. Se o seu orgulho estivesse sendo, olha, eu fui batizado pelo Anderson Sattler, foi quem me batizou. Se eu falasse, Anderson Sattler me batizou, filho de Adelino Sattler, ele me batizou, e esse é o meu orgulho. Não valeu nada o meu batismo. Anderson, Deus o preserve, mas graças a Deus isso é uma benção ali na igreja de Manhuaçu. Mas se o Anderson vier a abandonar a fé, Deus o guarde, não é isso que eu estou pedindo. Mas se isso acontecer, meus irmãos, o meu batismo valeu. E o de vocês também. Porque o que importa no batismo é a fé. Por isso que Paulo fala, não me enviou Cristo para batizar. O importante, no final das contas, não é a cerimônia do batismo, e sim o que aquele batismo significa, o sentido do batismo. E o sentido do batismo é a fé em Cristo, a salvação pela graça somente. É isso que Paulo está dizendo, olha, vocês estão se orgulhando nos homens que batizaram vocês, vocês estão falando, olha, foi Paulo que me batizou, foi Pedro que me batizou, foi Apolo que me batizou. Nada disso importa, nada disso importa. O que importa é pelo nome de quem que você foi batizado. Não tenham personalidades, não tenham pessoas que vocês colocam a sua fé. Só tem uma pessoa,
em que devemos colocar a nossa fé, que é Jesus, o Deus homem, uma pessoa, Jesus. Paulo, ele se considera o pregador menos poderoso e de menor fervor daquela igreja. E aquela igreja considerava Paulo o pregador mais fraco de todos. Mas ele diz, olha, nada disso importa, porque no final das contas, todos nós estamos preocupados, todos nós pastores, todos nós pregadores, os apóstolos, nós não estamos preocupados com o nosso nome, nós estamos preocupados com o crescimento da igreja. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 4,15. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, por que Paulo gerou aquela igreja? Paulo era o pai daquela igreja, ele fundou aquela igreja, mas foi pelo Evangelho que ele gerou. E ele ainda diz que eu plantei, 1 Coríntios 3:6, eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, aqueles irmãos estavam adorando personalidades, mas as próprias personalidades a quem eles estavam adorando, eles não brigavam entre si, eles não tinham problemas entre si, eles estavam no mesmo propósito. Olha, o nosso propósito é o mesmo, nós somos amigos. Paulo era amigo de Apolo, eles não tinham problemas entre eles. Pelo contrário, Paulo não tinha problema nenhum em passar o bastão para Apolo. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Paulo foi, plantou a igreja, depois ele passou o bastão para Apolo, faça um bom serviço, continue o bom serviço, e foi plantar outras igrejas. Apolo, ele era judeu com uma grande capacidade de oratória. Então, Paulo era considerado pela igreja de Corinto uma pessoa com pouca oratória, uma pessoa menos capaz. Já Apolo, ele era um homem de muita capacidade de oratória. Está escrito em Atos 18, de 24 a 25, que diz que era homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E ele teve um ministério em Corinto depois da saída de Paulo. Foi isso que aconteceu. O problema ali daquela igreja não estava girando em torno de várias personalidades, como acaba aparecendo quando Paulo fala Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. O problema girava em torno de Paulo e Apolo somente. No capítulo 3, mais à frente, é possível ver que o problema é entre dois nomes apenas, Paulo e Apolo. Cefas ele foi colocado ali apenas para Paulo foi irônico. Paulo estava sendo irônico ali. Vocês adoram a Paulo? Adoram a Apolo? A Cefas, a Cristo. Percebem? Ele estava sendo irônico. Mas no capítulo 3, ele diz o seguinte, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, Paulo estava dando uma lição àquela igreja, dizendo, olha, nenhum de nós somos nada. Nem eu, Paulo, sou nada, nem Apolo é nada. Nós não somos nada, nós somos apenas servos. E servos, naquele contexto, era escravo. Escravo, que podia ser vendido. Escravo acorrentado. Eles eram escravos de Cristo. Então, eles eram companheiros, se consideravam mutuamente, trabalhavam juntos pelo reino de Deus. Eles não apoiavam esses partidos ao redor dos nomes deles. Tão diferente de líderes das igrejas, de algumas igrejas atuais, que o ministério é eles. O ministério é eles. Se eles saírem, acabou. Né? Venham no culto de quarta-feira, às 8 horas, porque vai ter aqui o apóstolo, sei lá, tal. Ele tem uma oração poderosa, ele é o tal. Venham, porque neste dia, este homem vai fazer o chão tremer, o céu vai descer. Estão tirando Jesus do centro e colocando homens no centro. Isso não é o que a Bíblia ensina. Então, Paulo, ele faz uma pergunta. Acaso
Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Percebe que a pergunta de Paulo aqui é uma pergunta com uma resposta óbvia. Paulo está usando uma pergunta porque não para que aqueles irmãos realmente tivessem dúvida na resposta. Pelo contrário, ele está fazendo uma pergunta para a resposta ser óbvia. Vocês foram batizados em nome de Paulo? É claro que não, isso é uma pergunta absurda. O que Paulo está trazendo aqui é o seguinte, olha, não tem como eu, Paulo, um pecador, morrer em lugar de ninguém. Na verdade, eu mesmo precisei ser salvo. Eu não tinha como morrer nem para mim mesmo e me salvar pela minha própria morte, me salvar, porque eu sou pecador. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Na verdade, vocês têm que lembrar que alguém foi crucificado em favor de vós. Alguém fez a obra em favor de vós. E este alguém é Jesus Cristo, o Deus homem, que foi humilhado e morto para nos salvar, por causa da gravidade dos nossos pecados. Aqui Paulo traz um contraste entre o orgulho de Corinto pelos seus líderes e a forma humilhante por qual o líder supremo deles, Jesus Cristo, o salvou com a sua morte. Vocês estão se orgulhando tanto em nome de homens? Olha, vocês deveriam entender que a salvação não vem por meio do orgulho. A salvação em Cristo Jesus não vem por meio de se considerarem muito bons. Vocês estão pegando os valores do mundo que valorizam as coisas da terra, estão pegando essas coisas pequenas, estão trazendo para o meio da igreja, onde a gente ensina totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Aqui, o servo é o grande. Jesus ensinou isso para a gente. O nosso grande mestre, o nosso líder supremo é aquele que morreu na cruz por vós. E vocês devem fazer o mesmo. Percebem? Falta de amor, orgulho. Isso estava trazendo divisão na igreja. E vocês sabem que se tinha alguém que podia se orgulhar nas suas obras, esse alguém era Paulo. Esse alguém era Paulo. Se tinha alguém que podia olhar para si, para tudo o que fez, e sentir algum orgulho, era Paulo. Mas Paulo considera tudo isso como nada, diante da cruz de Cristo, diante do poder de Deus revelado na cruz de Cristo. E ele diz, lá em Filipenses novamente, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não tomou como usurpação, ou não julgou como usurpação, ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se o próprio Deus, se o próprio Cristo se humilhou, se fez homem para nos salvar mediante o sofrimento e autonegação, nos substituindo no madeiro, tomando as nossas dores na cruz, quanto mais nós, quanto mais nossos líderes, tá? E isso é uma grande lição para nós nos dias de hoje. Uma geração que aprende desde o berço, que é o centro do mundo, uma geração onde as nossas crianças são ensinadas desde criancinha que elas são o centro do universo. Aqui diz que Cristo é o centro do universo. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, através dEle, e nós devemos seguir o exemplo deste Deus, que em seu amor se humilhou para nos comprar para Deus. A segunda e última exortação, são apenas 2 exortações, pela união da igreja, é que ela valorizasse mais a cruz de Cristo do que a sabedoria do mundo. Meus irmãos, no mundo em que nós vivemos, a sabedoria do mundo, ela diz que o homem é tudo. Ela diz que você quer ser feliz, faça tudo o que for possível dentro do seu alcance para você ser feliz. Quebre todas as leis de Deus, faça a sua vontade, você é o centro, você é bom. Isso é o que o mundo ensina. Mas não é o que a Bíblia ensina. Vocês
nós devemos olhar para a sabedoria de Cristo revelada na cruz, onde a vitória e o poder de Deus é revelado pelo sofrimento, pela autonegação. Isso se chama amor. Amor ao próximo, amor a Deus. E não amor a si mesmo. Porque nós somos rebeldes a Deus, nós somos pecadores. E quando diz pecadores, significa que tudo aquilo que nós, no nosso íntimo, no nosso coração, é contrário à vontade de Deus. Nós temos prazer em desobedecer a lei de Deus. Pecado é bom demais. Se fosse assim, seria fácil parar de pecar. Nem precisaria de mandamentos bíblicos para você parar de pecar. Na verdade, se o pecado fosse ruim, simplesmente não pecaríamos. Seria fácil. Mas a Bíblia diz que nós somos rebeldes a Deus. E Deus é um Deus santo e nós somos pecadores. Isso significa que a nossa vontade é oposta à vontade de Deus. A nossa sabedoria é oposta à sabedoria de Deus. Aquilo que nós consideramos isso é o que nós consideramos antes de nos convertermos, tá, irmãos? Nós, humanidade pecadora sem Deus. Quando nós nos convertemos, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ter uma nova natureza. Nós passamos a ser novas criaturas. E então nós entramos em um momento onde há uma luta. A santificação, nós nos convertemos, somos salvos, cremos no Evangelho, mas o pecado ainda reside em nós, ainda permanece em nós pecado, desejo contrário a Deus. E o que fazer? Achar uma desculpa? Ver os nossos amigos da escola, das faculdades, do mundo, tentar achar ali uma sabedoria do mundo, achar ali um ponto onde, não, isso aqui do mundo eu vou pegar para mim. Isso aqui vale. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o mundo é inimizade contra Deus. É contrário, é oposto. Então, aquele que foi salvo, ele vai buscar a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo. Isso não é fácil, porque nós estamos vivendo no mundo. É no mundo que nós vivemos. É com gente ímpia que a gente trabalha. É com gente ímpia que a gente encontra todo dia. E quando elas falam das suas impiedades, se nós não estivermos nos santificando, não estivermos realmente buscando a Deus, nós vamos querer ceder a esta sabedoria, nós vamos querer ceder, nós vamos olhar para a vida do ímpio e vamos desejar a vida do ímpio. A gente vai sentir inveja da vida do ímpio. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, meus irmãos, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E se você foi salvo por Deus, significa que você decidiu, deixa eu melhorar aqui, significa que Deus te deu novos olhos para enxergar, significa que Deus te deu um novo coração para entender, e agora você sabe que você tem um caminho a trilhar. Você foi salvo e que esse caminho é o caminho da cruz de Cristo. Quando você é salvo, sabe o que acontece? Você está dizendo que você crê que o seu Deus é um homem, se fez homem, se humilhou, se fez homem. Ele é um judeu, ele é um carpinteiro, foi um carpinteiro, e morreu condenado, humilhado, cuspido e crucificado. A pior morte do Império Romano, a morte dos piores homens. E ele foi considerado o pior dos malfeitores em sua época. Você deve crer que este homem é Deus e que ele morreu no lugar de pecadores para salvá-los, porque eles mereciam aquela morte. Então Jesus morreu no lugar deles, por amor a eles, para que eles fossem um. Para que eles fossem um. E concluindo, eu quero concluir com João 17, versículos 17 a 21, que diz, é a oração de Cristo. Jesus está orando em favor daqueles por quem ele morreu, em favor da sua igreja. E ele diz, Pai, ele está orando a Deus,
santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21. A fim, ou seja, para que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o mundo olha para nós, eles veem união, uma união em Cristo, uma união em amor, uma união que releva as diferenças, uma união que compreende os erros em amor e busca a correção em amor. Ou eles veem desunião, briga por coisa boba, picuinha. O que eles veem? O que nós somos? Nós somos o corpo de Cristo, salvo por Ele, estamos unidos em Cristo, uma união que transcende sangue, uma união pela fé. O que o mundo vê? Qual é o nosso testemunho diante do mundo? É isso, meus irmãos, que eu queria trazer aos irmãos essa manhã. Vou orar, e para não passarmos o tempo que já passou, não cantaremos o hino 56. Eu vou orar e então encerraremos o culto. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que foi exposta. Obrigado pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática. E ela nos ensina que Cristo Jesus se humilhou e morreu em nosso lugar, porque essa era a única forma de nos salvar. Era tomar em nosso lugar aquilo que nós merecemos. E que ao olharmos para Cristo, possamos achar união nele, possamos achar amor nele, e com essa união gerada pelo seu amor, possamos testemunhar de Cristo a todos aqueles que não conhecem ainda, para que o mundo, quando olhar para nós, possa ver um povo realmente transformado, um povo que crê em Jesus e vive o amor expresso por Cristo na cruz. Ó Deus, que possamos ser unidos em Jesus, que as coisas pequenas não nos dividam, porque isso atrapalha o nosso testemunho, isso atrapalha a nossa alegria, o nosso regozijo, porque isso é tirar Jesus do centro e colocar a sabedoria do mundo no lugar de Cristo. Que possamos reconhecer, Pai, que somos nada, que somos pó, e que a humanidade, ela vai e volta, a geração vai, a geração vem, somos nada. Mas Deus, é em Ti, é em Jesus, quem achamos vida eterna, é em Jesus quem achamos sentido para a vida, propósito de existência, e é nele que também está o propósito da igreja. A reunião em torno do nome de Jesus. Que isso possa guiar a nossa conduta, que isso possa guiar o nosso viver como cristãos, Pai. É isso que nós te pedimos. Proteja-nos, ó Deus, da influência do mundo. Proteja-nos da influência de acharmos que o ser humano é o centro de tudo, quando não é. O centro é Deus, o centro é Jesus. E nós fomos alcançados pela graça deste Deus. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos em segurança para os nossos lares. Que este seja um domingo, um dia separado para o Senhor. Que possamos dedicar o restante desse dia para as coisas que glorificam o Seu nome. Para estarmos em família, gozando de bons momentos com os nossos familiares. Que possamos visitar os doentes, que possamos fazer as obras de amor que o Senhor requer daqueles a quem o Senhor salvou. Em nome de Jesus. Amém.